Gatona, conta pra mim, qual que é a sua verdadeira segurança? É dinheiro? É um título? Provérbios 11 vai quebrar um mito. A integridade e a retidão não são a sua única blindagem. Olha como começa o capítulo. Capítulo 11 de Provérbios, verso 1. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. O capítulo começa já com a cena do crime, né? A balança enganosa é a abominação do Senhor. O que é uma balança enganosa na nossa vida? É quando você tenta dar um jeitinho, quando você tenta manipular, ou ser alguma coisa na frente dos outros e outra em segredo. A gente vai entender hoje como é que essa falsidade destrói a sua mente e como é que a honestidade é o nosso maior hormônio de segurança. A regra é muito clara. Olha o que diz o versículo 3. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis o destrói. E ainda no versículo 4 diz assim: de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. A verdadeira segurança, ela está em ser justo e não em ser rico. Agora, e para o seu cérebro? O que é viver em integridade para o nosso cérebro? É viver em coerência. Quando você é autêntica, quando você é íntegra, o seu cérebro, ele não fica gastando energia processando mentiras. Medos de ser descoberta, planejando a próxima manipulação. Você já percebeu que quando você permite que uma mentira entre na sua vida, vem outra e outra e outra, parece uma bola de neve? Uma mentira sempre vai puxar outra, uma manipulação sempre vai puxar outra, e você acaba ficando refém toda aquela situação. E isso provoca um gasto excessivo para sua mente. Esse gasto constante, essa preocupação constante em mentiras, em manipulações, em medos, ela traz um estresse crônico. E esse estresse, ele vai liberar cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse no nosso corpo. E esse cortisol é um dos hormônios mais perigosos para a sua saúde física e mental. Agora, qual o segredo da confiança? A integridade. Ao contrário da falsidade, da mentira, a integridade, ela libera ocitocina, que é o hormônio da confiança e do vínculo. Quando a gente abraça alguém, a gente libera a ocitocina. Por quê? Porque a gente cria vínculo com aquelas pessoas. E uma outra maneira de criar essa ocitocina é sendo íntegro em todos os seus relacionamentos. Quando você age com retidão, você não apenas constrói a confiança nos outros, mas principalmente a autoconfiança no seu próprio cérebro. Você se liberta da ansiedade e da balança falsa. Porque a segurança, ela está lá na sua essência e não nas suas posses, na sua riqueza. Quando o capítulo 11 de Provérbios chega lá no verso 10 a 11, no versículo 24 e 25, ele mostra que a bênção, né, e a ruína de uma cidade estão ligadas na forma como o justo e o perverso agem. Então, o versículo 24, ele fala assim: há quem dê generosamente, a pessoa justa, e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Provérbios em nenhum momento fala para sermos pobres. Ele em nenhum momento fala contra a riqueza. O que ele fala é contra a sua postura em ser íntegro e ser perverso. E a recompensa do versículo 24, quem dá generosamente, quem é uma pessoa íntegra, quem é a pessoa que abençoa os outros, é aquela que vê aumentar as suas riquezas. E os que retêm, que deveriam dar, os perversos, eles caem na pobreza. O cérebro egoísta é um cérebro míope. É isso mesmo. O ato de dar, de ser generosa, não é apenas um mandamento bíblico. Ele é um potencializador neural. A generosidade
comprovadamente ativa o seu sistema de recompensa no nosso cérebro. Ele libera dopamina e ocitocina, o que gera aí uma sensação de bem-estar muito mais profunda e duradoura do que o ato de reter e acumular. É muito comum você ver as pessoas generosas dizendo que elas ganham muito mais quando elas dão a alguém, né? Elas se beneficiam muito mais quando elas fazem doação. Exatamente por isso. Porque quando você é generoso, a sua mente, ela entende isso e ela ativa um sistema de recompensa. Ela libera neurotransmissores e hormônios do bem, que fazem bem para o seu cérebro e para a sua vida. O perverso, o egoísta, aquele que só pensa em si, ele só acumula. E com esse ato de acumular apenas, ele se destrói. Por quê? Porque ele não ativa o circuito da verdadeira prosperidade, que é a conexão. O sábio dá. E a neurociência explica. Quem abençoa ativa a neuroplasticidade social, que expande a sua rede de apoio e a sua saúde emocional também. Gatona, vamos parar de buscar segurança nessas balanças falsas? A sua blindagem é a sua integridade. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos ao nosso mapa de hoje. Primeiro, elimine o jeitinho. Sabe essa história do jeitinho brasileiro? Para com isso. Isso é uma balança falsa, onde você está manipulando a verdade. Presta atenção. Onde é que você está dando o seu jeitinho? É em casa? É no trabalho? Identifique qual é a sua balança enganosa e dedique-se 100% a ser coerente na sua conversa. O segundo é uma atitude de quem espelha. Seja intencionalmente generosa com o seu tempo, com uma palavra de incentivo, com o recurso que você tem hoje. Ser generoso não é apenas dar dinheiro. É disponibilizar o seu tempo, é ouvir alguém com atenção. Em todos esses atos você é generosa. Ao agradecer quando alguém lhe presta um serviço, ao cumprimentar uma pessoa, ao ser gentil, tudo isso é generosidade. Treine o seu cérebro para buscar a recompensa de dar e não de reter. A sua integridade é a sua maior segurança. É a blindagem que não falha. Não confie em riquezas, confie na retidão que te liberta. A honestidade é o seu superpoder neural.